Aleluia! Hoje é 10 de agosto, são 2 horas da manhã, um frio de mais ou menos 5 graus. E estamos aqui buscando a face do Senhor. 1 Coríntios 11, o apóstolo Paulo diz assim: sede os meus imitadores, assim como eu sou do Senhor. Paulo está deixando bem claro que toda a nossa vida, nosso comportamento, a nossa atitude, as nossas ações e reações serão vistas pelos outros, e quando os outros olharem para nós, eles têm que ver Cristo. Então para e pensa aí, você tem dado um bom exemplo de vida cristã? A palavra de Deus diz que nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Nós temos que ser agradáveis aonde nós chegarmos, nós temos que manifestar a glória, o poder, mesmo que seja com exortação, mesmo que esteja com disciplina, mas tudo transmite graça se nós estamos na direção de Deus. Então exale esse bom perfume, seja um cristão de verdade. Em relação a isso que Paulo está falando, se você for prestar atenção direito, todas as pessoas da Bíblia deixaram exemplo. Elias deixou exemplo de fé, de ousadia para vencer aqueles 900 profetas malignos. Meu Deus do céu! Eliseu deixou exemplo de dedicação, de busca incessante para receber unção dobrada do Espírito Santo de Deus. Meu Pai! José deixou um exemplo de perseverança, independente do que ele estava passando na vida dele, ele continuou crendo nos sonhos que Deus havia dado para ele. Então, de todas as formas, amados, Deus está nos chamando para ser exemplo para outras pessoas. E tudo tem a ver com comportamento, com atitude, com ação e com reações. Davi deixou um exemplo de adorador, adorou no deserto, buscou o Senhor e Deus o honrou. Se dedique para ser um exemplo para outros. Eita, Deus que fala! Agora você pega todos os discípulos de Jesus. O que eles fizeram depois que Jesus saiu daqui da terra? Foram usados da mesma forma que Jesus foi usado, com cura, com milagre, com transformação. Meu Deus do céu! Porque o que eles viram de exemplo de Jesus, eles reproduziram. Lembra quando Pedro chega para o homem e diz assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho? O que ele tinha? Jesus, o exemplo de Jesus. Mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. A sombra de Pedro curou, porque Jesus também disse: quem crê em mim fará maiores obras do que eu faço. E teve discípulos que fizeram obras maiores. Eu digo, cadê você, meu amado, para seguir os exemplos também desses homens que seguiram a Jesus? Por isso que Paulo diz: sede os meus imitadores, assim como eu sou do Senhor. Deixa Deus usar você, se torne exemplo. E Jesus, evidentemente, é o maior exemplo de todos. Mas você lembra quando Jesus diz assim: eu faço aquilo que eu ouvi da parte do meu Pai? Então ele estava manifestando o exemplo daquilo que Deus queria que ele fosse. Eu não falo nada de mim mesmo, mas aquilo que eu ouvi de Deus. Meu Deus do céu, que coisa tremenda! E muitas pessoas estão seguindo o evangelho que parece que é para si mesmo. As pessoas parecem que não absorveram nada do que Jesus falou, nada do que está escrito na Bíblia. A maioria das pessoas não tem mudança, não tem transformação. Parece que o evangelho não tem poder de mudar a vida de ninguém, não transforma ninguém. As pessoas continuam do mesmo jeito. Mas eu quero frisar um detalhe: não é o evangelho que não consegue mudar, são as pessoas que não permitem com que o evangelho possa trazer essa transformação para eles. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e essa verdade te libertará. Para ser esse exemplo como Jesus foi, os discípulos foram, você tem que ter o mesmo nível de rendimento, o mesmo nível de dedicação, o mesmo nível de abrir mão de certas coisas para servir ao Senhor. Jesus chegou simplesmente para Pedro e diz: deixa essas redes aí, deixa esses barcos aí, porque a partir de hoje você será pescador de homens, vem e segue-me. E Pedro deixou tudo, Mateus deixou tudo, todos os discípulos deixaram tudo. E às vezes muitas pessoas não querem deixar o mínimo, não querem sair da zona de conforto, não querem orar, não querem ler Bíblia, não querem se consagrar, não querem fugir do pecado. E quer ser exemplo. Deus hoje está te chamando para ser um exemplo espiritual. Quem pode dizer exatamente como Paulo disse: sede os meus imitadores como eu sou do Senhor? Você tem bons exemplos a serem seguidos de unção, de presença de Deus? Por um acaso Deus vai chamar algum de nós para servi-lo, ou totalmente ou parcialmente?
E Deus vai colocar a gente numa furada, Deus vai deixar a gente viver numa vida de sofrimento, de complicações, de dificuldade, de escassez, de miséria. Com certeza não, meus amados. Na verdade, como diz a palavra, como Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós precisamos ser exemplo até mesmo de fé. A nossa fé fará com que Deus nos sustente, nos supra em todas as coisas. Repito, Deus sustentou 3 milhões de pessoas no deserto. Davi diz, fui moço, agora sou velho, jamais vi um justo, um que serve a Deus fielmente, passando necessidade, nem a sua descendência, nem a posteridade, mendigar o pão. Deus tem poder para cuidar de nós em todos os sentidos. Mas eu penso que a maioria das pessoas tem medo de uma coisa: eu vou seguir a Jesus. Não precisa nem largar tudo, eu vou seguir a Jesus, eu vou buscar, vou estar mais ativo na obra, mas vai faltar isso, vai faltar aquilo outro. E Pedro teve essa preocupação, os discípulos tiveram essa preocupação, Paulo abriu mão de títulos, de posições, até mesmo de riquezas para servir ao Senhor. E como Paulo mesmo disse, eu não tenho falta de nada, eu sei viver bem em qualquer situação. Oh, meus amados, para se tornar o exemplo, a gente tem que ser o exemplo em tudo, até mesmo na abnegação, na dedicação de buscar. E eu lhe garanto, você não terá falta de nada, porque você está servindo ao Deus de todo poder e de toda a glória. Mas hoje Deus está chamando você para ser um exemplo de vida cristã, um exemplo de Cristo sobre a terra. Em nome de Jesus Cristo, se jogue, porque Deus quer te usar poderosamente.